Então, nesse vídeo aqui, é um vídeo mais introdutório para você, principalmente que é iniciante, está no mercado de criptomoedas, está se sentindo perdido aí no mercado, né? Se você está com medo de comprar um topo, vender um topo, sei lá, né? Você está com vários medos aí, você precisa de ajuda. Eu tenho aqui toda a bagagem e experiência para te ajudar a interpretar. Então, nesse vídeo vocês vão ver, não, 4 não, 5 tokens que eu vou fazer análise gráfica aqui com vocês. Vou setar possíveis suportes, potenciais rompimentos, quais são os alvos desse potencial de alta desses ativos e qual é o principal gerenciamento de risco que você tem que assumir baseado no risco do token que você está entrando, beleza? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, compartilha com seus amigos, principalmente a galera que está iniciando, para que você consiga ajudar elas de alguma forma, tá bom? Então, pessoal, nós vamos fazer resumidamente alguns vídeos na semana, trazendo as principais, vamos dizer assim, oportunidades, tá? Então, Bitcoin hoje, pessoal, agora eu estou gravando às 11h20 da manhã de terça-feira, no dia 4 de junho, nós temos uma barra compradora pronta para romper o topo histórico do Bitcoin. E se acontecer o rompimento desse topo histórico do Bitcoin, que está lá em 72, 73 mil dólares, nós podemos ter uma entrada de um novo topo histórico. A melhor fase de você estar no mercado de criptomoedas é na fase da Bull Run. O que é a Bull Run, Augusto? Bull Run é quando o Bitcoin ele supera um topo que ele está 2, 3, 4 anos com dificuldade de passar. Há 3 anos atrás, a gente viu o Bitcoin bater os 70 mil dólares, ali, 69 mil dólares. Ele bateu, superou agora, há uns meses atrás, antes do halving do Bitcoin, da queda da recompensa de mineração, e agora ele está arriscando romper novamente. Nessa próxima vez que ele arriscar romper novamente, se ele for eficiente em romper, nós podemos ter uma corrida das altcoins, uma alta muito forte nas altcoins. Então é muito importante você ficar ligado nos gráficos aí, principalmente desses tokens que eu vou trazer para vocês, porque eles estão com padrão de continuação de alta. Isso significa que você tem a oportunidade e potencial de comprar um ativo hoje e tentar capturar um movimento de alta de curto prazo até ele evoluindo para o longo prazo, tá? Então, o Bitcoin Moeda da Praia ele vem fazendo topos e fundos ascendentes aí desde o dia 30 de abril de 2024. Desde que ele não perca o topo anterior, ele vai continuar tentando subindo, tá? Então, o preço ele anda em ondas, né? E o preço é o principal indicador e o principal fundamento de um mercado, de um token, de uma criptomoeda. Então, o Bitcoin ele é o rei, ele é o grande aí que explora geralmente quando ele explode em alta, ele traz as altcoins junto. E eu quero mostrar para vocês aqui. Eu coloquei duas EMAs, duas médias exponenciais, uma de 12 e de 50. Você vai ver que em algumas regiões ele cria vários cruzamentos. Tá vendo como ele faz vários cruzamentos? Tá vendo essa bolinha aqui de soma, né? Então isso aqui é quando tem um cruzamento da média 12 com a média 50. E quando acontece esse cruzamento dessas duas médias, significa que ele entra numa tendência de alta de curto prazo. E essa tendência de alta de curto prazo, ela pode evoluir para uma tendência de médio e longo prazo, que é o que está acontecendo com o Bitcoin. O Bitcoin está se arriscando a fazer um rompimento do topo hoje, ele vai provavelmente testar os 72 mil dólares ainda hoje, e provavelmente a gente vai ver se ele vai romper de vez e encontrar um novo topo histórico, né? Superar 75 mil e talvez para 80 nas próximas semanas e nos próximos dias, ou não, ou se ele vai simplesmente bater ali, bater a cabeça e voltar. Então ele está prontíssimo aí para fazer rompimento. Eu acredito que ele vai ter uma alta bem forte, mas isso são probabilidades jamais certezas, tá? Bom, baseado no Bitcoin, ele fez agora um suporte no preço, tá? Então, quando você junta, né, a cruz vermelha, que é o cruzamento de uma tentativa de baixa com uma cruz verde, que vem logo em sequência, nós temos um suporte. Então, hoje, o Bitcoin tem o principal suporte em 68 mil dólares, tá? Esse é o principal suporte. Se ele caísse além de 68 e se mantivesse por alguns dias abaixo de 68, ele poderia vir a buscar 62, que é o suporte onde foi mais testado recentemente. Mas para a manutenção de alta, é interessante que ele se mantenha acima de 68. Pois bem, ele se manteve acima de 68, vem fazendo topos e fundos ascendentes acima de 68, e isso é ótimo para que ele mantenha o preço em alta. Então ele está prestes a explodir, ele é como se fosse um vulcão prestes a entrar em erupção de alta,
e isso pode acontecer a qualquer momento aí nos próximos dias, próximas semanas, principalmente agora do mês de junho, tá? Então a gente teve uma tendência de alta agora entrando recentemente, no dia de ontem, e basicamente ele está confirmando essa alta aí de curto prazo. O Ethereum é a segunda criptomoeda que eu quero trazer para vocês, pois ela na semana retrasada, ela teve uma alta muito explosiva, ela construiu suporte em 3.200 também, então eu junto aqui o cruzamento baixista com o cruzamento altista, eu consigo determinar onde o preço do Ethereum é considerado barato pelo mercado. Então hoje, se o Ethereum chegasse a $3.000 rapidamente, ele poderia ser comprado muito pelo mercado, porque o mercado considera esse preço barato. Quem diz não sou eu, quem diz é o próprio comportamento do preço. Então, quando a gente tem a união dessas médias sendo cruzadas, pessoal, quando a gente tem essa união, essa junção dessas duas médias sendo cruzadas, geralmente é formação de suporte e formação de resistência. Então, suporte numa tendência de alta é onde a gente quer comprar. E a gente está novamente aqui num suporte. Por quê? Porque a gente também tem um cruzamento aqui embaixo, tá? Então, esse suporte já foi testado em 3.500, esse é o suporte mais próximo, né? E agora ele está tentando formar um novo suporte aqui, ó, que ele pode fazer. Aqui nós já temos, ó, a entrada de venda, agora falta só a entrada de compra, que pode acontecer a qualquer momento enquanto eu gravo esse vídeo. Ele pode aparecer um cruzamento de alta novamente, sinalizando a entrada. Então, o Ethereum está prestes a entrar em uma tomada de tendência de alta que ele pode superar os 3.800, que é o topo desse ano, e pode buscar um novo patamar de preço, tá? Então ele pode superando os $4.000, ele pode chegar a $4.000 por unidade, $5.000 por unidade e assim por diante. Então ele está tentando consolidar um fundo para o preço continuar subindo, por isso que a probabilidade maior, pelo menos neste momento que eu estou gravando, é de alta, tá? Pode ser que aconteça de você ver esse vídeo mais tarde e o mercado dê uma derretida feroz, né? Buscar a liquidez em $3.000, pode acontecer. Se acontecer uma derretida feroz, compre, né? Eu avaliaria comprar esse suporte aqui, tá? Pois ele vai limpar os apostadores de alta. Caso ele caia, caso ele não caia, caso ele segure, eu já acho legal fazer uma entrada parcial aqui. Augusto, eu estou na dúvida se o mercado vai subir ou se vai cair. O que que eu sempre faço? Cara, se eu estou na dúvida de ele formar fundo aqui mais alto e trazer mais alta, eu decido não entrar com 100% do capital destinado para investir no Ethereum, por exemplo, tá? Então, ao invés de eu vir com 100% no Ethereum, eu entro com 50%, tá, do capital destinado ao risco, né, de comprar o token Ethereum e mantenho 50%, tá? Mantenho 50% em, por exemplo, dólar, tá? Ou real, né? Dólar ou real. E se o preço cair, ok? E como eu comprei uma fração aqui em 3.800, se o preço cair muito forte rapidamente para tirar o excesso de alavancadores de alta, né, nesse suportezão aqui, eu posso comprar os outros 50% desse valor destinado aqui embaixo. Comprando os outros 50%, eu melhoro meu preço médio. E aí o meu preço médio, que era de 3.800 com a primeira compra fracionada, ela vai cair para 3.400 por aí, tá? Ela vai cair para 3.400. E aí basta esperar o preço do Ethereum voltar perto de 3.400 ou até mesmo superar 3.400 para tomar uma decisão. Se eu decido desistir de me expor em Ethereum ou se eu decido permanecer e ficar. Então, isso aqui é um gerenciamento muito simples. Outra coisa, gerenciamento simples é obrigatório no mercado de criptomoedas, tá? Você colocou um capital a risco, sempre coloca um capital que você está disposto a perder. Nunca coloca um capital que vai tirar o teu sono, tirar a tua paz, tá? Então, sempre que você entra em mercados voláteis e mercados arriscados, você não tem garantia nenhuma de que o mercado vai andar na direção que você deseja. Por isso que a gente não tem como controlar os mercados. Porém, a gente pode controlar o tamanho do stop, o quanto de capital a gente vai colocar a risco, se a gente vai entrar fracionado ou de uma vez na operação, tá? Então é muito importante fazer esse gerenciamento, que é se conhecer e saber assim, cara, se você está comprando Ethereum hoje a 3.800, $3.000 e 800, e cara, você colocou um dinheiro que tá fazendo você ficar igual um tarado, entrando no computador, olhando o celular o tempo todo, olhando o gráfico para ver se o preço vai subir, e se você fica assim torcendo para que o preço suba, com medo de que ele vá cair, com medo de que você comprou o topo, cara, não entra ou diminui a tua mão até entrar um capital suficiente que você
não tenha medo de perder, tá? Não coloque mais do que você está disposto a perder. Esse é um gerenciamento básico que você precisa fazer, tá? Bom, além do Ethereum que está prestes a fazer rompimento, tá? Que está tentando consolidar um fundo anterior aqui e que pode ter um rompimento de alta ainda hoje, caso o BTC suba violentamente, caso o BTC consiga romper o topo, nós temos a Near Protocol, que estava justamente num cenário muito semelhante ao que estava acontecendo, o que está acontecendo com o Ethereum e o Bitcoin. Só que ela veio primeiro para baixo, então ela primeiro caiu, buscou estopar o pessoal que estava apostando no rompimento dessa alta, e eu vou dizer para vocês, isso é muito comum do mercado fazer, tá? Ele veio para essa média azul, que essa é a média 14 semanal, é onde geralmente o preço suporta para continuar uma tendência de alta no semanal, tá? Então ele chegou nesse suporte aqui, e eu acredito que esse é um suporte bem forte para que ele se mantenha para tentar pegar um movimento de alta. Só que qual é a vantagem da NIR em relação ao Ethereum BTC? Por ela ser uma criptomoeda de tamanho menor, ela tem mais assimetria, ou seja, você assume um risco maior, mas talvez quando ela começar a subir, ela vai entregar uma alta mais forte. Então a NIR também está em suporte e eu acho interessante, né, uma entrada parcial em NIR. E o stop loss onde é que fica, né? Ah, Augusto, eu decidi então comprar a NIR aqui embaixo, né? Decidi comprar a NIR, né? Onde é que eu vou colocar o meu stop? Então eu vou pegar aqui a NIR contra o dólar, eu vou colocar meu stop abaixo dessa mínima no gráfico de 4 horas, ou seja, abaixo de 6,90, né? 6,95. Aqui abaixo, por quê? Porque é uma região que ele precisa defender, ele não pode perder essa região, ele não pode perder esse suporte que ele está sendo testado. Se a gente unir todos os X aqui, ó, os cruzamentos, você vai ver que a maior parte dos cruzamentos passam por essa região de 7 dólares e 12 centavos, e ele bateu ali, e olha como começou a entrar força compradora agora, exatamente, né? Se quer um stop mais curto, um stop mais longo, aliás, para tentar não ser estopado, coloca no fundo anterior abaixo de 6,45. O problema é que se você for estopado, você vai perder 10% do seu capital que você destinou a aportar nessa cripto, tá? Se você for estopado aqui, você vai tomar um stop curto, certo? E aí você pode esperar uma nova reversão, uma nova formação de fundo para o preço tentar disparar. E aí, Augusto, como é que eu descubro o que é fundo e o que é topo, né? O fundo é quando nós temos uma barra vermelha, então nós temos uma barra vermelha, uma sequência de barras vermelhas, tá? Então a barra vermelha vem desse jeito aqui, ela vai perdendo tamanho, né? Então a segunda barra é menor, e na outra barra vem uma barra com fechamento positivo, fechamento verde. Geralmente isso é fundo, principalmente se for no gráfico diário e no gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, aqui você pode ver que ele vai fazer vários fundos e vai continuar caindo, tá? Então por isso que não é tão seguro. Mas no gráfico diário, olha só que coisa mais linda essa barra. Então, às 9 horas da noite hoje, a gente vai ver se essa barra verde vai superar a máxima da máxima anterior. Então, a máxima da barra aqui, ó, é aqui em cima. Então, se ela superar e fechar às 9 horas da noite com uma máxima acima do fechamento da máxima do dia anterior, isso é um fundo. Então, é o que aconteceu aqui, por exemplo, né? Você tem a máxima rompendo e fechando acima da máxima. No outro dia, o mercado corrigiu um pouquinho, mas isso não impediu que ela explodisse no dia seguinte. Lembre-se sempre que o mercado anda em ondas, tá? Essa aqui também é um fundo, ó, tá vendo? É um fundo no gráfico diário. A máxima rompeu a máxima anterior e fechou lá em cima, né? Então isso é um fundo. Então toda vez que você tem uma barra em que a máxima consegue fechar a máxima da barra vermelha anterior, você tem um fundo. E um fundo é o que a gente está tentando capturar aqui, né? Ele encontrar suporte nessa região, que eu acredito que ele vai encontrar, tá? Que ele já encontrou, na verdade, vai consolidar provavelmente um suporte aqui, e a probabilidade, caso o Ethereum e o Bitcoin subam e se valorizem, é que a NIR acompanhe essas outras duas criptomoedas. A diferença é que, enquanto que o Ethereum vai subir, sei lá, 20, 40, 20, 30% no máximo, e o Bitcoin vai subir 20, 30% no máximo, a NIR pode subir até 100%, tá, do valor atual. Ou seja, se chegar perto dos 14 dólares por unidade,
porque ela tem um tamanho de mercado bem menor. E quando esses tokens aceleram, eles aceleram muito rápido, é uma alta muito vertical, muito rápida. Então, por exemplo, altas quando você consegue pegar esses fundos diários, apoiados em suportes semanais, como essas médias que eu estou mostrando para vocês, e o preço dispara, muitas vezes ele pode dar um retorno de 200% sobre o teu capital que você investiu. Então isso é muito legal, muito interessante, e é um movimento que todo cara que gosta de análise gráfica e gosta de tendências de alta, como é o meu caso, tenta pegar, tenta capturar, tá? A próxima e a penúltima aqui que eu vou trazer para vocês é a Dog to the Moon, a meme sensação atual, que está sempre suportando o seu preço acima da média aqui de curtíssimo prazo, então acima da média de 12 barras do gráfico de 4 horas, tá? E acima da barra 50, ou seja, enquanto nós estamos com o preço fazendo topos e fundos acima dessas duas médias, né, média 12 e média 50, no gráfico de 4 horas, é continuação de tendência de alta, ou seja, ela ainda não formou um topo. Ela tentou ameaçar um topo aqui no gráfico de 4 horas, mas lembre-se, qual é o topo e o fundo mais importante? É no gráfico de 4 horas? Não, é no gráfico diário. E no gráfico diário não teve nenhuma barra a não ser essa daqui lá em 28 de abril, em que o preço da barra vermelha fechou abaixo da mínima da barra anterior. Ou seja, desde lá, né, desde que a gente começou em 15 de maio, a alta da Dog to the Moon, ela não tem topo ainda, tá? Ela não formou um topo. Augusto, quando é o topo? Quando será o topo da Dog, né? O topo da Dog será quando aparecer uma barra diária que perca a mínima e feche até as 9 horas da noite, às 21 horas, feche com a sua mínima abaixo da verde, certo? Ou seja, igual aqui, como aconteceu aqui, tá? Então, quando ela fecha abaixo da mínima anterior, nós temos um topo no gráfico diário. E topo no gráfico diário indica que o mercado vai continuar caindo. Por exemplo, aqui foi um topo. Por que aqui não foi um topo? Porque a mínima não perdeu a mínima anterior. Então ele foi só um recuo para o preço continuar subindo. Tá? Não foi um topo. Esse aqui foi topo, tá certo? Só que no dia seguinte ele já veio rasgando em tendência de alta. Então acabou sendo um topo e um fundo de curto prazo, indicando continuação forte de alta, tá? Então, por enquanto, a Dog to the Moon ainda não descobriu o seu topo, a sua alta máxima. Ainda não. Ela está no meio da fase de alta. Então, sempre quando você vai entrar num protocolo como esse aqui, que é bem mais arriscado, numa meme coin, você não vai colocar 90% do seu patrimônio nisso daqui. Nem a pau. Você vai separar e vai dividir tua carteira em duas. Pega uma carteira, 80% dessa carteira tem que ser, sei lá, Bitcoin e Ethereum, as maiores criptomoedas que a gente sabe que vai subir ao longo do tempo, por mais que elas sejam voláteis no curto prazo. E aqueles 10%, 20% restantes, a gente pode, sei lá, se expor um pouco em DOG, se expor uma parte dessa carteira em NIR, sempre avaliando, cara, o dinheiro que eu estou colocando nesse token, se eu estiver comprando topo agora e ela começar a fazer topo, se eu perder esse capital e ficar preso nesse cara, eu vou sentir falta desse capital? A resposta sempre tem que ser não, eu não posso sentir falta desse capital. Esse capital está no risco, certo? Se você está entrando em ativos assimétricos de alto risco e você está perdendo sono com isso, é porque você entrou pesado demais. A mão está muito pesada, tá certo? A mão está muito pesada. Por último, o token da TON, tá? O token da TON do Telegram, ela vem surpreendendo aí nos últimos dias, últimas semanas também, tanto ela quanto a NOT, né, que também é do Telegram, e ela também está prestes a formar suporte. Ela formou suporte em 6,40. Então, por exemplo, se eu for me expor em TON, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um stop no mínimo abaixo, né, no mínimo abaixo do fundo anterior. Onde é que é o fundo anterior máximo? Aqui. Então, abaixo de 5,94 seria meu suporte, né? Se eu quero um stop mais curto, colocaria aqui abaixo de 6,22, 6,20, tá? Por quê? Porque ele deu entrada de alta, né? Percebam como a boquinha, quando ela abre, ela está tentando entrar numa tendência de alta no gráfico de 4 horas. E olha só como ela abriu a boquinha agora novamente. Então o preço, ele caiu de 7,50, 7 dólares e 50 centavos, caiu para 6 dólares, mas não perdeu 6 dólares. Então os 6 dólares está se tornando um excelente suporte. Por isso que o teu stop loss
ele tem que estar abaixo desses $6. Porque se o mercado inverter de uma tendência de alta, que ele está claramente uma tendência de alta para uma tendência de baixa, você vai ser estopado perdendo pouco e sobrevivendo para a próxima tentativa de operação, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Se você gostou desse tipo de conteúdo, considere se tornar membro do canal, que eu vou trazendo mais análises ao longo do dia e ao longo, isso é de sábado a sábado, tá? É sem parar, sem dormir, sem descanso. Por quê? Porque qualquer momento pode ter um sinal muito bom de alta e vocês podem ver aí que tem vários membros do canal que vão comentar aqui embaixo que ganharam dinheiro, muito dinheiro nos últimos dias, não só com Dog, mas com várias outras criptomoedas e tokens, justamente operando com esse setup que eu estou trazendo aqui para vocês e esse gerenciamento de risco. Então, você está tendo a oportunidade de lidar aí com profissionais se você quer entrar numa comunidade para te ajudar a te profissionalizar ao longo do tempo. Basicamente, nós estamos esperando você se tornar membro deste canal, tá bom? Se você gostou deste conteúdo, então, deixa o seu like, compartilha com teus amigos e até a próxima, pessoal. Espero alta infinita agora. Espero que nós tenhamos rompimentos de alta e que Deus sempre proteja o nosso capital. Tamo junto.